sorte pra vocês. A Carol, lembra? A Carolzinha vai esperar também. Deve ser sexta, né? É sexta-feira que sai? É dia 14 só, né? Na outra semana. Quarta-feira que vem. Boa sorte, gente. Apesar da angústia aí, da ansiedade, né? Ah, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Isso é uma fase chata, mas não pode se tornar um livro, né? Tem que ser simplesmente uma página de um livro que a gente põe na nossa vida. Vai dar certo, fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Vou tirar esse livro daqui. Ah, peguei um livro novo, tô lendo esse livro aqui agora. Chama O Grande Conflito, da Ellen White. Dizem que é um livro bem legal, viu? De recomendação aí pra vocês. Não tem nada a ver com direito de esporte eletrônico, mas é um livro bem legal. Ah, a galera ganhando coins aí, ó. Ó, o Gustavo ganhou moeda, hein? Que legal, Gustavo. O Gustavo falou que as lives trouxeram pra ele aqui todo incentivo pra fazer a prova da OAB. Que show, cara. Ó, você tá ganhando umas coins aqui. Daqui a pouco vai liberar o sistema, viu, gente? Eu não sei se todo mundo sabe aqui que tá na comunidade, mas a gente tá implementando um sistema que tá em desenvolvimento, já tá chegando numa fase avançada, tá? Logo, logo ele sai para todo mundo, aí vocês vão conseguir controlar quantas moedas vocês têm, vocês vão conseguir controlar o que dá para vocês comprarem na mercearia, o que não dá. Vai ser bem legal. E como é que você ganha coins aqui na comunidade? Interagindo na comunidade, interagindo no chat, ajudando aqui nas nossas lives. Cada vez que você comenta, sei lá, preciso de um artigo, alguém copiou o artigo, colou o artigo, alguém trouxe uma matéria, trouxe alguma coisa para colaborar aqui, o robozinho ele vai vendo, ele vai dando aqui as moedas, tá? E é uma das formas. A outra forma é você convidar colegas que vêm de fora, que são advogados, estudantes, bacharéis, você ganha também moedas. Enfim, vai ter uma série de quests aqui que vocês vão fazer dentro da comunidade do Discord que vocês vão ganhando moedas. Então é muito legal, tá? É o nosso sistema de economia aqui. Então, ó, na aula de hoje que a gente vai falar aqui sobre um tema importantíssimo, um tema absolutamente relevante que a gente vai analisar, que é o artigo 1º da nova Lei Geral do Esporte. Quero ver vocês comentarem aí também, debaterem aqui no chat comigo, não só para ganharem coins, tá? Mas sobretudo para aprimorar aqui o conhecimento, porque, ó, quando a gente fala aqui no artigo 1º da nossa nova Lei Geral do Esporte, gente, ela mudou completamente o antigo texto da Lei Pelé, tá? A Lei Pelé, ela tratava da atividade formal, não formal, que era aquelas modalidades, né, que já eram institucionalizadas, então, por exemplo, que tem federação, que já tinham confederações que regulavam a atividade esportiva, e hoje o artigo 1º ele meio que reformulou o artigo 1º e 2º lá da nossa antiga Lei Geral do Esporte, que era a Lei Pelé, né? Hoje a nova lei, ela traz uma previsão que coloca muito em xeque aqui a modalidade esportes eletrônicos, tá? Mas a gente tem vários ganchos aqui que a gente consegue, por analogia aí puxando, que mostra pra gente que, assim, não tem problema, tá? Apesar de um primeiro momento, uma primeira leitura que a gente faz, parece que a lei, ela excluiu completamente os esportes eletrônicos do contexto esportivo. Essa é a impressão que dá. Eu até vou copiar aqui. Deixa eu colar aqui. Alguém consegue copiar? Vamos começar, vai. Alguém consegue me ajudar a copiar o artigo 1º e seus parágrafos da Lei Geral do Esporte e colar aqui no chat? Quem consegue me ajudar aí? E aí, olha só, na antiga Lei Pelé, deixa eu abrir ela aqui. Antiga Lei Pelé. Aí, legal, show de bola, gente. Ó, a antiga Lei Pelé, ela falava o seguinte, eu vou fazer a leitura aqui do artigo 1º da antiga lei, tá? Antiga lei. Falava assim, o desporto brasileiro abrange práticas formais e não formais e obedece às normas gerais dessa lei, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito. O artigo 217 da Constituição foi que deu aso à nossa nova lei, à nossa Lei Pelé, né? A antiga Lei Zico, que substituiu, a Lei Pelé substituiu e etc. Mas foi o 217 da Constituição que deu abertura aqui para a Lei Geral do Esporte, tá? E o artigo 1º ele fala exatamente isso, né? Que está de acordo aqui, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito. Aí o parágrafo 1º, que ele trazia aqui para a gente um fundamento muito relevante para a gente enquadrar o esporte eletrônico assim como uma luva no contexto esportivo, que falava assim, a prática esportiva formal é regulada por normas
nacionais e internacionais e pelas regras da prática esportiva de cada modalidade, aceitas pelas entidades respectivas. E no parágrafo 2º falava assim, a prática esportiva não formal é caracterizada pela liberdade lúdica de seus participantes. Quando ela falava que na prática não formal, que assim, não tinha nenhuma entidade centralizada que trazia para a gente a ideia de que, os esportes eletrônicos, eles precisam necessariamente de uma federação, confederação para fazer a coisa acontecer. A lei não falava isso, ela dava oportunidade de a gente ter modalidades que eram de fato formais e tinham essas instituições, mas também dava a oportunidade de trazer aqui atividades esportivas que não tinham formalidades, também não tinham entes centralizados. Bastava com que a gente tivesse agremiações e liberdade lúdica dos participantes para que os participantes pudessem, então, se agremiar e fazer a prática esportiva e abrir a porta aqui para novas modalidades, que aconteceu com os esportes eletrônicos. Então a gente enquadrava, assim como uma luva, no artigo 1º, parágrafo 2º, o cenário dos esportes eletrônicos como uma modalidade esportiva. Então era muito mais fácil. Né? Agora, quando vem a nova redação, e a gente fazendo uma primeira leitura do artigo 1º, dessa nova redação da lei, que fala assim, é instituída a Lei Geral do Esporte, que dispõe sobre o Sistema Nacional do Esporte, Sinesp, o Sistema Nacional das Informações e Indicadores Esportivos, a Ordem Econômica, Integridade Esportiva, Plano Nacional. Aí no parágrafo 1º, a lei vem e fala assim, entende-se por esporte toda forma de atividade predominantemente física que de modo informal ou organizado tenha por objetivo a prática de atividades recreativas, a promoção da saúde, o alto rendimento esportivo ou o entretenimento. Numa primeira leitura que a gente faz desse texto aqui do parágrafo 1º do artigo 1º, a impressão que dá é que as práticas esportivas, né, que tenham predominância física, que são consideradas atividades esportivas. Isso excluiria completamente aqui do contexto da lei qualquer outra modalidade, especialmente os esportes eletrônicos, porque a gente não tem uma predominância física igual ao futebol, se a gente for comparar, igual ao vôlei, igual ao basquete, igual ao tênis, igual à corrida, igual à ginástica olímpica e tantas outras modalidades. Essa é uma dificuldade que a gente teve aqui no começo, né? E isso também excluía completamente aqui os esportes eletrônicos do contexto da ordem esportiva. Só que se a gente fizer uma leitura pura e simples desse dispositivo aqui pra gente, a gente fica nesse limbo e a gente não consegue resolver nenhum tipo de outro entrave que apareça, né? E aí a gente tem assim, de um lado, o legislador falando, só se considera esporte quando se tem uma atividade predominantemente física, e de outro lado a gente tem uma nação inteira tratando a modalidade esporte eletrônico como se fosse esporte, e incluindo todas as relações jurídicas se baseando aqui dentro da Lei Geral do Esporte, fazendo a subsunção do fato à norma, pegando as relações jurídicas e subsumindo elas à lei especial daquela situação, daquela categoria, que é a Lei Geral do Esporte. Como que a gente fica? O legislador afasta de um lado essa previsão e de outro lado a gente vê que o mercado, a modalidade, ela sim se considera, ela sim se trata como uma modalidade esportiva. Como é que a gente resolve essa dicotomia jurídica, cara? É muito doido, né? E para piorar, sabe o que piorou nessa situação? Porque no próprio projeto, né, o anteprojeto aqui da lei, tinham disposições específicas falando assim que os esportes eletrônicos são consideradas modalidades esportivas. Quando veio o veto presidencial, vetaram. Não passou. Aí você percebe assim, retiram do texto da lei a parada dos esportes eletrônicos, e aí vem no parágrafo 1º do artigo 1º uma redação dizendo que só atividades predominantemente físicas podem ser consideradas modalidades esportivas. Então significa que o legislador excluiu totalmente, então a gente não tem aqui o que fazer, né? Só que não basta a gente fazer essa leitura, como eu falei, né? Objetiva, pura e simples, e de uma maneira assim, que não dê aso a outras interpretações, né? Quando a gente pega aqui e fala atividade predominantemente física, apesar de o legislador ter falado isso de forma positivada, me parece muito subjetivo você considerar o que é atividade predominantemente física. Isso pelo menos da minha visão. Porque você para e pensa, né? Se você comparar o arco e flecha com o futebol,
Me parece que é uma distância muito grande quando se fala em predominância física, mas ambos são considerados modalidades esportivas. Quando você fala no tiro, na atividade de tiro, e você fala no vôlei, da mesma forma. Me parece que sim, tem uma disparidade muito grande na predominância da atividade física. Aí você pega o esporte eletrônico, saiu uma matéria na Globo Esporte agora há pouco tempo, dizendo que um torneio de Counter-Strike, né, quando a gente pega aí vários jogos, ou vários splits, enfim, num torneio só, você pega ali, tem jogos que tem 3 horas de duração, 3 horas e 28 minutos, tem um gasto calórico super elevado. Será que isso não pode ser considerado para fins de atividade predominantemente física, como diz a redação do parágrafo 1º, artigo 1º? Na minha visão, isso tranquilamente dá para a gente pensar assim. E é subjetivo. Porque senão o legislador teria falado o que seria predominantemente física atividade. Né? E a gente pega o xadrez, por exemplo. O xadrez é uma atividade... Aí, ó, quem falou xadrez aqui? Alguém falou xadrez. Foi a Isa. Ó, a Isa falou assim, ó, a Isabelinha falou assim, xadrez também é um esporte que não seria considerado esporte se assim fosse. É exatamente isso. Xadrez é um esporte da mente. Os esportes eletrônicos, quando a gente pega o direito comparado, tem vários estudos de países precursores, tipo países asiáticos, como a própria Coreia, Japão, China. São países que são precursores, legislaram já sobre esse tema, e apesar de eles não falarem, né, de predominância física e etc., ou terminologias correlatas, é interessante que tem vários estudos sobre a legislação local que falam muito assim, sobre os movimentos finos dos membros superiores, o reflexo que você tem que ter, né? O reflexo mental dos olhos, e são todos os músculos que a gente utiliza, e isso tem um gasto calórico, que quando você abstrai uma média em comparação a alguns outros esportes, ele tem até um gasto calórico superior às outras modalidades, como o próprio xadrez, por exemplo. Então, me parece que quando o legislador fala aqui que é atividade predominantemente física, a gente pode interpretar isso de uma maneira muito tranquilamente subjetiva. Se vocês concordam comigo e chegaram no raciocínio, respondam aí. O Matheus falou assim, é algo que foi vetado com o fim de não conceder Bolsa Atleta aos beneficiários. Fantástico, Matheus, eu vou tocar nesse assunto. Temos até um distúrbio reconhecido pela OMS. Verdade, Carol. A gente tem um estudo. Isso teve um debate aqui interno da comunidade que a gente fez um tempo atrás, que foi a Carol mesmo que trouxe um link de um estudo que foi feito pela OMS, né, Carol? Será que vai prejudicar no dia a dia dos esportes eletrônicos? O Gustavo perguntou. Ah, e a Carol falou do CID. Tem um código de CID lá que fala das eventuais doenças, né, os eventuais acidentes que podem acontecer. O cara falou que não lembra. Acho que a gente tem um link aqui, depois eu vou disponibilizar. Ó, o Gustavo falou assim, será que isso vai prejudicar o dia a dia dos esportes eletrônicos? Isso daqui, gente, essa discussão que a gente está em debate é uma discussão fundamental. Porque se a gente se considera que, olha, esporte eletrônico não é esporte porque a lei hoje diz que, para que assim seja considerado, requer-se aqui a predominância de uma atividade física. Os esportes eletrônicos não têm. Se a gente considerasse isso, a gente teria acabado com a modalidade. Mas isso me parece que já foi passado, tá? Isso não me parece que há um prejuízo para os esportes eletrônicos. Porque, como eu falei, a gente tem de um lado o legislador completamente, desculpa a palavra, tá? E aqui sem colocação partidária nenhuma, mas o legislador como um todo, absolutamente ignorante quando se fala nesse mercado. Não sabem de nada do que acontece nesse mercado. Né? Um ou outro sabe, não dá pra gente generalizar, obviamente. Mas vão legislar sobre um tema que eles não conhecem, que eles não sabem, e pouco se ouve falar da população, eles não abrem portas, né, e tantas vertentes para que a população se manifeste, né, é tudo muito limitado, é óbvio, é muito complexo, é tudo muito difícil, mas, enfim, aqui a gente teria que pegar estudos mais aprimorados para ter uma consideração melhor nessa colocação que a lei fez, né. Aí a gente teve aquele manifesto da ex-ministra do esporte, a Ana Moser, que ela falou e se tornou uma palavra muito polêmica, né, que ela falou que os esportes eletrônicos, enfim, não eram esportes para fins governamentais. E eles falam isso por uma razão, tá? Eles falaram isso por uma razão, e isso a gente precisa interpretar. Porque, não sei se vocês chegam a esse raciocínio, gente, mas se a gente considera que o artigo 1º, parágrafo 1º, considera o esporte eletrônico como uma atividade esportiva, isso daqui abre portas, primeiro, para aplicação dessa lei
a todo o cenário dos esportes eletrônicos. E se isso acontece, a gente tem direito à Bolsa Atleta. O atleta, quando ele for competir, por exemplo, tanto nacionalmente como internacionalmente, ele tem direito de requerer o Bolsa Atleta. Alguns times que não têm finalidade econômica, que são formados no caráter associativo, eles podem pedir incentivos do governo, podem pedir recursos. Isso requer do Estado nacional, um investimento. E vocês sabem de onde vem esse investimento? Normalmente de loterias, prognósticos, né, loterias esportivas. Quando a gente vai lá fazer o joguinho da Mega Sena, aquele R$4,50, R$5 que a gente aposta, ele é revertido para finalidade esportiva, aqui para fomentar a atividade esportiva, artigo 217 da Constituição. Olha, o Paulo falou assim, ó, o próprio jogo de videogame é um esporte, você trabalha a mente o tempo inteiro, decora os locais, treina os reflexos. Exatamente, Paulo. Ó a sensibilidade que o Paulo teve aqui. Vocês percebem? Isso daqui, quando a gente fala em videogame, né, apesar de parecer algo que, vulgarmente falando, é algo que a gente fica sentado, brincando, se divertindo em momentos de entretenimento, isso de um certo modo é verdade, mas quando a gente imprime um profissionalismo em cima do cenário competitivo, isso muda completamente, gente, porque as pessoas passam a ter horários de trabalho, passam a ter rotinas, passam a ter, enfim, investimentos, vivem da atividade, elas tiram a sua remuneração a partir dessa atividade. Então são atletas profissionais, assim como a lei já prevê. A lei fala isso, né? No decorrer, a gente vai analisar isso aqui lá para frente. A lei fala que o atleta profissional é aquela pessoa que, a partir da sua atividade, retira o seu sustento, retira a sua própria remuneração. E ele pode ser empregado ou ele pode ser autônomo. Tá legal? E aí a gente vê até uma certa incompatibilidade com esse artigo 1º, parágrafo 1º que a gente está analisando aqui. Porque se a própria lei fala que atleta profissional é qualquer atleta, né, que, enfim, tire a sua fonte de sustento a partir da atividade esportiva, parece que se torna irrelevante considerar se a atividade esportiva ela é ou não predominantemente física. Percebe? A Carol falou assim, nas minhas tratativas com o executivo e legislativo, vejo uma dificuldade imensa em reconhecerem os cyberatletas como atletas. Ó que legal, a Carol, ela é de Brasília, a Anne Caroline, ela é de Brasília. A Carol, ela teve uma entrada muito forte no âmbito governamental, ela participou de secretarias, enfim, ela tem um engajamento muito forte aqui. E a gente estava conversando, a gente bateu um papo sobre isso, né? E ela já tinha me relatado, e é o que ela coloca, né? Que a gente vê uma dificuldade no legislativo executivo muito grande de reconhecer. Mas isso, assim, isso tende a mudar com o tempo, tá, gente? Isso aqui não é uma preocupação pra gente no cenário, porque, assim, o globo terrestre, ele conspira a favor. Quem é o legislativo brasileiro para conspirar contra? Eles podem dificultar momentaneamente uma situação aqui, uma situação acolá, mas o cenário ele se constrói de uma maneira autossuficiente a partir de uma perspectiva completamente privada, não depende de absolutamente nada do governo. Né? Seria diferente de pegar o futebol. Você pega o futebol e fala assim, olha, não vai mais haver recursos aqui para a CBF e para as federações de futebol. Cara, acabou o futebol. Não tem mais Brasileirão, não tem mais, né, campeonato nenhum. Como é que eles vão organizar torneios? Quem é que vai organizar torneios se não tiver recurso? Quando a gente fala nos esportes eletrônicos, você pega a Valve, você pega a Riot, você pega a Rockstar, você pega a Blizzard, você pega um zilhão de tantas outras desenvolvedoras de jogos que chegam aqui com dólares, com euros, com ienes, com sei lá que moeda que eles querem vir para o Brasil e fazem o negócio acontecer e dane-se o governo. Vocês percebem? É isso que traz uma lucratividade para o advogado, gente, para a gente, gigantesca. Porque aqui, apesar de o governo hoje ele ter uma força, e hoje, assim, a gente está analisando e fazendo uma crítica que é o artigo 1º, parágrafo 1º, tá? Mas o governo hoje, ele reconhece que os esportes, inclusive o novo ministro já falou isso, reconhece que os esportes eletrônicos é uma atividade esportiva. Aí eles foram lá para o Rio de Janeiro, fizeram a primeira arena pública. A arena pública lá ele tem assim, uma infraestrutura gigantesca, tem cadeira, tem computadores lá de primeira geração, e é uma arena pública.
As federações, confederações que quiserem organizar torneios sob a sua estrutura, vão fazer lá, ou em qualquer outro lugar do Brasil que tem arenas assim, ou dentro de shoppings, como tem acontecido. Ó, aí a Izinha falou assim, ó, já baniram até livro de RPG, imagina não haver narizes torcidos com joguinhos. Ó, aqui na comunidade, os alunos que entraram para a última turma, a gente tem disponível um processo que ocorreu em Minas Gerais em 1991, quando o Counter-Strike veio para o Brasil. Eu tive que fazer assim, o O para conseguir desarquivar esse processo, porque foi o Ministério Público da União que promoveu contra a Valve, tentando proibir o Counter-Strike. A gente teve uma primeira decisão, que foi concedida lá em caráter liminar, para proibir a venda do Counter no Brasil, isso em 91, 92. Aí o processo andou, caminhou, enfim, aí chegou lá nas instâncias superiores, aí passaram a decisão e o Counter-Strike voltou a ser difundido no Brasil. É uma ação que tem aí umas 4.000 laudas, um processo bem antigo, mas é legal, porque isso é história, isso mostra, e é isso que vocês têm que se aprofundar, gente. Né, você precisa entender a história de como tudo isso começa, que isso traz pra gente repertório, isso traz bagagem. O que eu estou falando aqui para vocês hoje, é que essa discussão que a gente está tendo, não é uma discussão aleatória, é uma discussão estritamente legal. Vocês sabem que eu gosto de arrastar isso daqui para além do legal, né? Para além da. Matheus, tá na comunidade, você vai ter acesso a esse material entrando na plataforma, tá? Tá lá sim, é uma cópia de uma ação. Depois, se você precisar, a gente dá uma força aí. Mas, ó, quando a gente faz essa crítica aqui, gente, não é uma crítica apenas legal do ponto de vista legislativo da legislação. A gente tem que enxergar além, porque a gente, como advogado e empreendendo nesse mercado, a gente precisa ter essa visão, precisa ter esse repertório, essa bagagem, entender como é que aconteceu. Eu sempre falo, esse mercado ele proporciona pra gente aqui umas oportunidades que, cara, mercado nenhum proporciona. Tá cheio de evento de games acontecendo aí, e eles dão espaço pro lado jurídico. Eu sou convidado o tempo inteiro para falar nesses eventos. Só que adianta você se apresentar como especialista, você falar sobre esse tema e não ter essa bagagem, esse repertório mais profundo. Essa construção histórica, como por exemplo essa ação que eu falei para vocês aqui, da Valve. 1991 essa ação tramitou. Tentaram proibir a comercialização do Counter no Brasil. Ministério Público. Aí teve todo esse desmembramento, todo esse desenrolar. E é engraçado porque lá atrás, a base, a tese central da defesa era justamente que o jogo ele trazia uma violência gratuita e desenfreada para uma faixa etária de jovens que não poderiam consumir esse tipo de jogo. Olha que loucura. Aí o juiz comprou a ideia, concedeu a liminar, proibiram por um tempo, houve agravo, recorreram, cassaram a decisão, depois revogou a decisão do tribunal, aí foi por STJ, enfim, foi um imbróglio processual. Mas o fato é que chegou nas instâncias superiores e isso de fato foi resolvido e voltaram a comercializar o Counter. Isso em 91, hein? Você tá lembrado, Gustavo? Ó, aí muita gente se questiona assim, mas por que a Valve não vem pro Brasil? Esse foi um dos motivos do porquê a Valve não estabeleceu sede no Brasil. Essa dificuldade que eles encontravam, não só tributária, de impostos e etc., mas, sobretudo, essa reação estatal, né, a tentar repelir essa cultura de jogos que tenham aí um viés mais violento. Né? Ao invés de tentar controlar a faixa etária para que não seja consumido por jovens que não tenham condições de consumir, eles tentaram brecar para todo mundo. Né? Só que aí vem o inevitável. E qual que é o inevitável? É a internet, cara. Os caras começam a comercializar não o CD, né? Começam a disponibilizar na rede. E aí todo mundo consegue comprar, todo mundo consegue usar. Aí o Estado perde o controle. Isso é muito louco, né? Ó, Carol, explicar o aspecto histórico dos jogos trouxe uma maior validação para o meu TCC. É isso aí, Carol. Porque é isso que traz para a gente expertise, gente. Não adianta você chegar, por exemplo, num evento e começar a falar de legislação, como a gente está falando aqui, que essa aula é o objeto dela hoje, análise do artigo 1º, parágrafo 1º. Mas não adianta chegar num evento, por exemplo, a menos que o evento eminentemente jurídico, mas ainda assim você precisa ter uma bagagem mais profunda para mostrar conhecimento. É isso que faz diferença. É isso que te torna expert e te leva para o nível gold aqui da comunidade.
É conhecer o produto. Os americanos falam disso. Né? Os americanos falam do power niche. O que é o power niche? Antigamente, lá nos Estados Unidos, os grandes bancos, as grandes instituições bancárias, se liga nisso. O que eles faziam? Eles falavam assim, olha, a gente tem um cardápio muito grande aqui de clientes, de várias profissões e vários perfis, enfim, com dados demográficos, etc. O que os caras faziam para segmentar dentro dos bancos? Eles setorizavam, falavam assim, ó, vamos pegar aqui nichos mais poderosos, vamos pegar profissões autônomas, advogados, engenheiros, médicos, nutricionistas, enfim, aquela galera que tinha uma remuneração mais alta. Eles focavam nessas pessoas e se tornavam um nicho poderoso para os banqueiros trabalharem. Aí eles brigavam por esse nicho e começavam a trazer. Isso fazia com que eles crescessem muito rápido. E para a gente aqui na advocacia é o mesmo raciocínio. A gente se falar, vou trabalhar com direito civil. Direito civil é um grande banco com um monte de gente, com um monte de dado demográfico. Você pode trabalhar com direito civil, mas você tem que tentar nichar. Porque isso vai fazer depois você virar o contrário, né? Você meio que faz um efeito reverso, porque é aquela ideia que eu falo para vocês, né? Eu me apresento como advogado especialista em esporte eletrônico e game. As pessoas que me contratam, eles trazem muita demanda revoltada aqui ao cenário, mas me trazem demanda que não tem nada a ver com o cenário. Por quê? Confiam em mim. E eu fiz o efeito inverso. Eu fui pelo nicho, pela especialidade, e aí eu comecei a inverter a situação. Comecei a pegar ações de outros gêneros. Ó, o Gustavo falou, a galera não conseguiu ir na Lan House. É exatamente isso, cara. O Matheus falou, não peguei essa época, mas lembro que existia muita discussão a respeito da proibição do Counter-Strike no país. Ó, agora você tem na tua mão aí, Matheus. Boa leitura. Bons estudos. São acho que umas 4.000 laudas, se eu não me engano. Ó, o Paulo falou assim, lembro disso, mas haviam jogos mais violentos na época. Porque parece é verdade, tinham jogos mais violentos. Eu não sei porque eu não sei se foi o fato de ser um dos primeiros FPS no Brasil que teve assim uma interação muito real, muito direta, sabe, entre os usuários. Eu lembro que foi algum desses aspectos que levou até essa reação governamental, sabe? Gustavo falou assim, então seria debruçar também na história dos jogos relativos aos litígios. Também, Gustavo, porque tenho leve impressão que os meus 22 anos de jogos não serão suficientes. Acredita que a área da segurança da informação ajuda a iniciar nessa área, enquanto não se aprofunda. Gustavo, ó, cara, você que trabalha com tecnologia, né, você já trabalha com segurança da informação, cara, assim, é fundamental, isso daí vai te ajudar muito, especialmente em nichos muito específicos, né, aqui do cenário, porque a gente tem muito cheat, muito hack, tem muito problema de invasão, muita trapaça, e tudo isso é feito por meio de violação ao sistema de segurança, né, ou do jogo, ou enfim, isso te ajuda muito, e pegar, por exemplo, tem várias ações que eu entro, né, que eu comento muito isso, as ações de derrubada de servidor pirata. Cara, isso daí é pura tecnologia, tem coisa que eu não faço ideia do que eu tenho que fazer ali, né, apesar de eu estudar. E é difícil porque você precisa estudar os conceitos das coisas, né? O pessoal vai trocando ideia, você tá na reunião lá com o comitê que a gente monta, e aí o pessoal vai falando, e tem coisa que eu não sei, eu preciso ir lá estudar, entendeu? E fazer uma adequação aqui desse lado. É por isso que quando você une e entende o produto do cliente, gente, é fácil de você vender, é fácil de você produzir conteúdo na rede social, é fácil de você captar cliente. Isso aqui, uma coisa vai puxando a outra. E foi o que a gente falou na aula de ontem, cara. O grande erro das pessoas, dos advogados nesse nicho, é tentar dar um passo grande e subir do primeiro ao último degrau. Não dá. Você precisa fazer com arroz e feijão primeiro. Precisa subir degrau por degrau. Vai galgando. Até você chegar lá em cima quando você vai se tornar expert gold. Tá? Mas, ó, voltando aqui ao artigo 1º, parágrafo 1º, olha que interessante. A gente teve um período em que estava tramitando a Lei Geral do Esporte, quando ela estava tramitando e estava assim para sair, tive um espaço de tempo que aproximadamente 20 estados brasileiros legislaram concorrentemente com a União para reconhecer os esportes eletrônicos. E assim foi feito. No âmbito de muitos estados, estado do Rio de Janeiro, Paraíba e muitos outros, eles legislaram e reconheceram os esportes eletrônicos no âmbito do estado, como modalidade esportiva. Podem concorrer
legislar concorrentemente? Podem, para essa matéria eles podem legislar, está lá na Constituição Federal, isso é permitido. E esses estados legislaram. E eles reconheceram no âmbito do estado os esportes eletrônicos como atividade esportiva. E aí você pega a lei geral do esporte, que não é incompatível com a lei estadual, e você complementa. Por isso que não tem risco aqui de a gente não considerar o esporte eletrônico como atividade esportiva, entendeu? Aí a Carol falou, Carol Nascimento, infelizmente essa responsabilidade dos pais responsáveis está sendo jogada poder público, verdade, Carol, coisas estão perdendo a mão, como aconteceu com as redes sociais, que estão sendo condenadas nos Estados Unidos pela suposta falta de segurança, que poderia ter sido cuidada pelos pais que não acompanhavam os filhos nas redes sociais. É exatamente isso. E é interessante, porque jogo eletrônico, a gente tem o chat, que não deixa de ser uma rede social do jogo, né? E às vezes as crianças jogam e os pais nem sabem o que as crianças estão fazendo. Essa é a grande verdade, né? Essa é a grande verdade. Então aqui, gente, ó, um grande lance que a gente tem que usar esse artigo primeiro, porque esse artigo primeiro, parágrafo primeiro, as pessoas que já não gostam dos esportes eletrônicos, eles sempre vão usar esse argumento de que, olha, não, peraí, esporte eletrônico não é esporte porque a própria lei fala que tem que ter atividade predominantemente física. Esse é o único argumento que eles têm, né, que não quer reconhecer. E a gente tem um zilhão de outros argumentos para combater esse tipo de argumento. Não só as leis, mas uma interpretação sistemática entre todos os dispositivos, né, a intenção do próprio legislador em reconhecer os esportes eletrônicos, apesar de no anteprojeto ter excluído a expressão esporte eletrônico, a existência de outras modalidades que têm gastos calóricos inferiores ao próprio torneio esportivo eletrônico. Enfim, tudo isso que a gente falou aqui, debateu aqui, é aquilo que a gente está utilizando aqui de argumento para combater essa ideia de que a predominância física não consideraria o esporte eletrônico como atividade esportiva, né? Então, ó, não há incompatibilidade, gente. Só em resumo aqui, tá? Não há incompatibilidade entre o artigo 1º, parágrafo 1º e a nossa modalidade. E não se preocupem com isso, porque, mais uma vez, a gente fala dos esportes eletrônicos aqui sob uma perspectiva privada. Tem também a sua perspectiva pública hoje em dia, a partir de investimentos públicos. Mas a grande massa, que para os advogados, para a gente aqui, traz uma possibilidade e oportunidade muito grande, é a perspectiva privada. Que a gente tem uma série de muitos jogos, muitos desenvolvedores, muitos torneios que faz com que a gente tenha esse mercado aí que é fervoroso, né? Fervoroso. E eu vejo assim os atletas, né? Eu acompanho os atletas. Esse que me contatou hoje, que eu mostrei para vocês lá nos stories do Instagram, ele tá no time, ele entrou há pouquíssimo tempo, tá? 3 meses no time. Aí vai ser afastado, vão tirar 90% do salário do cara, colocar ele na reserva. Olha que loucura. Mas eu acompanho esse atleta há muito tempo. Eu já entrei com reclamação trabalhista com ele, para ele. A gente já teve transferências que eu auxiliei ele. Enfim, fiz vários serviços já para esse atleta. E ele joga LoL, League of Legends Academy. E eu vi, né, o percurso que ele percorreu, os times que ele jogava. Ele jogou em times grandes, jogou em times pequenos, jogou em times médios. O salário dele já foi de 12 mil reais. Em outro time foi de 3. Em outro time foi de 7. Enfim, e cada um desses times que ele participavam eram times de portes grandes, times de portes médios e porte pequeno. Isso fazia que quando ele estivesse num time de porte pequeno, ele participava com os times pequenos em campeonatos pequenos. Quando ele estava em times grandes, que ganhava 12, 15 mil reais por mês, ele participava dos grandes torneios, que eram inclusive geridos ali pela própria Riot. E aí você vê a perspectiva privada, porque essa quantidade de torneios é uma coisa absurda que se tem. Enquanto você acha que só tem rolando aqui o campeonato brasileiro de League of Legends, na verdade, quando você entra no site da Riot, você chega lá e você vê um cardápio de 300 mil organizadores de torneios independentes, que a própria Riot apoia. Fala assim, ó, você pode organizar os torneios, desde que a premiação que você pague não passe lá de, sei lá,
15 mil dólares. Isso favorece o surgimento de torneios. Quem quer investir no cenário dos esportes eletrônicos e não sabe o que fazer, o que faz hoje? Vai organizar torneio. Ó, vamos recrutar aí, vamos organizar torneio. Só que esses caras fazem isso de forma totalmente amadora. Isso traz problema jurídico. E isso traz pra gente aqui demandas, né? E por aí vai. Muito doido, né? Ninguém ganhou mais coin aqui nos comentários, gente? O robozinho aqui tá. Ó, o Gustavo ganhou hoje. Quem mais ganhou hoje? Acho que mais ninguém, né? Quem tá aí é novo, gente? Fala aí. Deixa eu ver quem tá aqui é novo. Comenta aí. Quem tá assistindo aqui a nossa primeira aula hoje? Nosso primeiro encontro. Comenta aí no chat. Teve gente aí que eu não vi ainda. Aqui. Explico, Gustavo. O Gustavo pediu para explicar aqui sobre as coins. Ó, o que são as coins, gente? A gente tem um sistema de economia aqui no Discord que ele está sendo desenvolvido e a gente vai. Na verdade, assim, ele está em fase de teste, tá? Ele está rodando, mas ele roda de forma oculta para vocês. Então vocês não veem esse sistema de economia acontecer. Esse sistema de economia é assim: a cada interação de vocês, a cada contribuição que você faz para a comunidade, a cada pessoa que você convida, por exemplo, a cada quest que você cumpre, ou enfim, cada missão que a gente vai dando para vocês aqui no Discord, o próprio Discord ele vai. Olha lá. Olha o Daniel. É minha primeira aula, Daniel. Boa, você já acabou de ganhar 2 coins aí, ó. Olha que legal, tá vendo aqui no chat? Ó, você faz interação, você ganha coins. Ó, você ganha 2 moedas. Isso está tendo computado tudo no seu inventário, tá? Essas moedas, elas vão pro inventário de vocês. Vocês não veem ainda. Daqui a pouco vocês vão ver. Vai ter um botãozinho aqui num dos canais que vai aparecer para vocês. Você vai clicar lá e vai falar assim: quero ver minhas coins, minhas moedas. Ele vai lá e mostrar o seu inventário. Aí vai falar: ó, você tem, sei lá, 200 coins. Aí você tem 200 coins, beleza. E aí o que você faz com elas? Você vai na mercearia. Quando você vai na mercearia, vai ter lá um hall de, enfim, vários produtos que você pode trocar. Desde a liberação de canais ocultos que não aparecem para vocês, como, sei lá, por exemplo, correspondentes, monografia, inteligência artificial, comitês temáticos, quests, podcast, clube da leitura. Tem vários canais aqui que vocês vão poder liberar. Vocês vão poder liberar mentorias, ou comigo, ou com os outros experts, que têm níveis de cargos mais altos. Ou vocês vão liberar por produtos tipo camisetas ou essas pulseiras aqui, não sei se vocês conseguem ver. Silicone, que tem uma hashtag aqui, não advogo no Waze, ou não jogo no Waze, ou outros dizeres. E aí vocês vão trocar as coins de vocês por esses produtos. Esse é o sistema de economia que está sendo desenvolvido. Só que assim, isso daqui é só um exemplo, tá? Vai ter um turbilhão de outras coisas. Por que a gente faz isso? Para manter a galera da comunidade engajada, para fazer com que vocês contribuam com vocês mesmos. Porque na medida que você traz, por exemplo, um contrato, você traz uma lei que saiu, uma atualização, um projeto de lei que está em desenvolvimento no seu estado. Quando você traz isso, o robozinho vai ver e ele vai te atribuindo as coins. Isso é tudo automático, ele pode atribuir ou não, entendeu? Mas ele vai atribuir essas coins, vai atribuir essas moedas. Então você vai ganhando essas moedas e depois você vai trocando. Aí você vai poder trocar pelo e-book, vai poder trocar por um monte de coisa que vai ter lá na mercearia. Tá? Esse é o nosso sistema. Ó, o Gustavo gostou aqui da pulseira. Teve uma galera que ganhou aqui da comunidade, que ganhou camiseta aí nos últimos tempos, mas é que a gente fez um sorteio, mas ganharam camisetas. Enfim, gente, a comunidade ela tá sempre em movimento, ela nunca para, tá? Ela nunca para. Então, sempre vai ter novidade, sempre vai ter coisa nova aqui para vocês interagirem. Quando você entra para jogar aqui no Discord da comunidade, vai fazer uma gameplay, o robozinho vai ver que você tá lá online jogando, sei lá, no sábado à noite você não tem o que fazer, você pode ir lá. Você vai ganhar coin se você tiver lá e o robozinho ver.
O Matheus perguntou se vai ter sorteio no curso. Matheus, no curso a gente faz um outro sistema. Depois a gente vai te explicar que tem alguns benefícios que a gente dá, né, das mentorias, etc. Mas talvez tenha passado o prazo. Depois a gente vai ver, a gente conversa. Aí o Urino falou, é quase como umas estrelinhas douradas que ganhavam no colégio com umas novas funções. É mais ou menos isso. É mais ou menos essa ideia. Ó, espero que daqui a pouco esse sistema vai sair. Eu tô mais ansioso que vocês. Vocês não fazem ideia como é que eu tô ansioso. Ó, gente, olha lá, o Gustavo, mais coins. Caramba, Gustavo, você tá ganhando várias hoje, hein? Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, quem que é? É Gustavo Gaiden, é isso? Ó, você tá com 9 coins, por isso. Quer ver? Olha aí, ó. Saldo 9 coins. É mais ou menos isso que vocês vão ver, quer ver? Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Ó, depois aqui, ó, quer ver? Vão ser mais ou menos esses botõezinhos aqui que vão aparecer para vocês, ó. E aí quando esses botõezinhos aparecerem, vocês vão conseguir controlar o inventário de vocês, o mercado, as quests que vocês têm. Ó. E essa comunidade, gente, ela foi feita para vocês, tá? Essa é a grande verdade. Essa comunidade ela foi feita para vocês. Tem uma parte dessa comunidade aqui em cima, que ela é pública, que todo mundo tem acesso, tem uma parte que ela é privada, ela é fechada. E a parte fechada é para os alunos que fazem parte do curso, tá? Quando abrem turmas, etc., e passam a ter acesso. A parte pública, que é a gente dá as aulas aqui, troca ideia com todo mundo acessa. Então, inclusive, ó, quando vocês trazem colegas de vocês convidados, que sejam advogados, estudantes, bacharéis, ou até profissionais do setor, e vocês também ganham coins. É o que mais tem valor, se eu não me engano, aqui na nossa lista. Tá? Então convidem. Todas as aulas, quando a gente abrir aqui, se vocês quiserem mandar o linkzinho para colegas, chamar o pessoal, vale a pena. Que é o que vai atribuindo aqui as coins para vocês. Tá? Olha só. Só para a gente resumir aqui. Então, o nosso debate, a nossa discussão. Então, a gente falou que a lei, hoje, apesar de ela falar da predominância física, esse é um argumento que muita gente que usa e não gosta do mercado, não gosta do cenário, e não quer que os esportes eletrônicos sejam considerados como atividade esportiva, eles se baseiam basicamente aqui na legislação. E costumam dizer que, apesar de a legislação falar que requer atividade predominantemente física, o próprio jogo eletrônico ele não pode ser considerado como um esporte. Só que eles têm essa visão errada, porque eles se baseiam no jogo eletrônico do ponto de vista do entretenimento. Só que esse é o produto da modalidade esporte eletrônico. A modalidade ela é competitiva, tem regras próprias, a gente garante aqui uma integridade nos resultados, a gente tem uma entidade centralizadora que faz o torneio acontecer, tudo isso já repele esse argumento que muita gente costuma reconhecer. E, gente, esse tema é importante, eu volto a dizer, é um tema importante porque quando vocês forem debater isso, vocês precisam ter noção desses argumentos e da amplitude deles, porque muita gente não gosta do mercado, tá? E faz de tudo para que ele, enfim, tenha uma certa dificuldade, embora mundialmente ele já esteja acontecendo em tempo real o tempo inteiro e já superou o futebol. Número de espectadores, talvez não em faturamento, na atividade esportiva em si, porque a gente não tem estudo sobre isso, né? Mas os esportes eletrônicos, os games, pelo menos a indústria dos games, ela já passou a indústria cinematográfica e musical hollywoodiana juntas em faturamento, tá? Isso já ultrapassou. Então é muito grande aqui a indústria dos games. Dos esportes eletrônicos também giram bilhões, mas eu não sei se ultrapassa futebol porque não tem dados específicos falando sobre isso.
tá? Embora na minha crença eu acredite que sim. Então, ó, pouco relevante aqui esse argumento da lei e ela não descaracteriza os esportes eletrônicos como modalidade só pela previsão aqui de que seria predominantemente físico. Tá legal? Esse é um resumo aqui da nossa aula de hoje. A gente tem um encontro amanhã. Todo mundo conseguiu baixar o nossa programação aqui? Não. Vou mandar o link aqui para vocês de novo. Ó. Carol, verdade. Ó, a Carol falou que sim, tem pesquisa que o Brasil está em top 5. Isso é verdade. Né? Top 5. Acho que número de atletas. Em faturamento, se não me engano, top 10. Em comparação com outros países. Não, a gente está muito bem ranqueado, ultra bem. A gente tem mais de 100 milhões de consumidores, gente, de jogos eletrônicos. 100 milhões, isso é um número estrondoso. E 100 milhões de consumidores ativos, que jogam praticamente quase todos os dias. Matheus, você falou aqui para indicar sites de esportes, né? Ó, baixa aí, você já está com os cargos atribuídos, Matheus. Se você der uma olhadinha um pouco mais abaixo aqui no lado esquerdo do Discord, você vai encontrar um canal Informações e dentro desse canal, que é um servidor, você vai encontrar lá cenário competitivo. Lá você vai achar os sites, tá? Tem vários que a gente indica para você seguir aí, para acompanhar. Tá? Ó, nossa aula de amanhã, uma sessão interativa de perguntas e respostas. Já tem aqui algumas perguntas que foram feitas, que vão sendo mandadas, na verdade, aqui no meu privado. Aí eu separo elas, porque são as mais complexas e abrange vários outros temas. E a gente vai respondendo elas aqui na aula de amanhã, tá? Nosso encontro de amanhã, no mesmo horário, 20 horas e 7 minutos. Aí a gente vai começar no horário como a gente sempre começa pontualmente. Podem chamar os colegas de vocês, quem quiser chamar colegas, tá? Para vir, para que vocês ganhem coins também. Ó, Jennifer Virginia, ela falou assim: boa noite, sou totalmente nova aqui e na área dos esportes eletrônicos, sou recém-formada, estou aberta para explicações e indicações. Que show, Jennifer. Ó, primeira coisa, baixe esse cronograma aí que eu mandei para vocês, guarde ele aí com bastante carinho e vai comparecendo aqui nas aulas, tá? Porque você vai começar a ampliar teu horizonte aí nesse mercado. Vai ser bem legal. Hoje a gente analisou o artigo 1º, parágrafo 1º, aqui da nova Lei Geral do Esporte, mas as aulas elas são dinâmicas, então elas não acontecem todas numa mesma ordem. Então, por exemplo, só na semana que vem a gente vai analisar o artigo 2º que vai falar de princípios, mas antes disso a gente tem outros temas. Por exemplo, amanhã perguntas e respostas, isso é interativa. Depois, investindo o seu futuro no mercado, superando barreiras financeiras no direito dos esportes eletrônicos. Vai ser aula de quinta-feira. Aí sexta a gente não tem aula, aí é livre, quem quiser entrar numa gameplay entra. Na segunda-feira que vem, construindo uma carteira de clientes, estratégias efetivas. Aí na terça que vem é que a gente vai ter a análise do artigo 2º, tá? Mas dê uma olhadinha aí no cronograma de vocês, que vai aparecer tudo direitinho. Lembrando, essas aulas aqui elas são gravadas, e aí a gente solta elas depois no YouTube. Então se vocês quiserem rever, quiserem acessar ela de novo, vai estar lá, tá bom? Quem vem amanhã para aula? Comenta aí, dá uma boa noite aí pra gente encerrar nosso encontro de hoje, para ver se a gente ganha, se alguém ganha mais coins, vamos ver. Show de bola. Flávia vai tentar, Dr. Paulo, Matheus, Carol, a Izinha também. Show de bola, gente. Então tá bom. Doutor Lino, muito bom, muito bom. Show de bola, gente. Então tá bom. Ó, amanhã a gente se encontra aqui no mesmo dia e no mesmo horário, às 20 horas e 7 minutinhos. E a gente vai fazer uma sessão interativa aqui de perguntas e respostas, tá bom? Preparem aí perguntas que vocês quiserem sobre essa aula, sobre as aulas anteriores e, enfim, sobre os temas que vocês quiserem, tá? A gente vai respondendo aqui dentro do tempo que a gente tem, aulinhas de 40 minutos, encontros de 40 minutos. E, ó, em breve a gente vai ter uma gameplay, a gente vai ter um happy hour, na verdade, quer ver, ó? Aproveitando que vocês estão aqui, peraí, não saiam não. Ó, tá para ser marcado, mas provavelmente vai ser numa sexta-feira, dia 1/3, depois do carnaval. A gente entra nos canais aqui do Discord, vai ser um canal, e a galera
Vocês vão conversar com um monte de gente, vai ter uma galera aqui, vai ter o pessoal da comunidade interna, vai ter galera da comunidade externa, vai ter um monte de gente. A gente entra, troca ideia, quem quiser pegar uma cerveja, pega uma cerveja, aí à noite é que acontece. E depois, quem quiser jogar, entra em outras salinhas, joga um pouco, volta pra sala de bate-papo. Enfim, é um happy hour pra fazer networking, tá legal? Provavelmente vai ser no dia 1/3, que é uma sexta-feira, mas eu vou avisando a data pra vocês, tá bom? Galera, grande abraço pra vocês, até amanhã. Valeu pela companhia.